Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Juliana Guarneri e eu sou maquiadora profissional e hoje eu trouxe aqui para você um vídeo muito incrível, um conteúdo muito legal que fala sobre as cores complementares na hora das sombras. Como que eu vou formar uma sombra legal, uma sombra que chame a atenção, uma sombra colorida, que fiquem harmônicos, então que fiquem bonitos, que chamem a atenção. Principalmente na era do Instagram e a gente tá no digital, e enfim, a gente precisa utilizar cores que chamem a atenção. Nós, como profissionais da área da beleza, nós precisamos utilizar essa ferramenta incrível para que a gente se sobressaia no nosso trabalho e se destaque como maquiadores profissionais para que a gente atraia mais clientes. Então, o que a gente precisa entender na hora que a gente for construir uma sombra colorida, uma maquiagem colorida? Por exemplo, as cores complementares no círculo cromático são cores opostas. E quando a gente vai construir uma maquiagem, a gente pode até usar, por exemplo, o amarelo no canto interno e o roxo no canto externo. Se eu for misturar somente essas duas cores, na hora que eu for esfumar, vai resultar no marrom, porque lembrando que na colorimetria elas são cores opostas e acabam se apagando, se neutralizam uma a outra. Então, para que essas cores elas realcem, eu preciso utilizar uma cor análoga. E o que é cor análoga, Juliana? A cor análoga é aquela que está uma ao lado da outra no círculo cromático. Então, por exemplo, se eu for utilizar uma sombra roxa aqui no canto e para fazer a transição de cores de uma para outra, eu não posso simplesmente deixar o amarelo ali, eu preciso de uma cor a mais. Então eu posso utilizar, por exemplo, tanto o roxo mais pro vinho quanto o rosa, porque daí eu vou conseguir criar uma transição bonita e fazer com que essas cores, ainda assim, mesmo transicionadas, elas apareçam, elas se realcem. Outra opção é se, por exemplo, eu for fazer uma maquiagem com azul, digamos assim. Eu posso colocar o azul aqui no canto externo e o laranja no canto interno, só que eu preciso de uma outra cor de transição. Então eu posso colocar uma cor, por exemplo, se eu for utilizar uma sombra que seja, por exemplo, o azul no canto externo e o laranja no canto interno, eu preciso de uma cor que possa transicionar essas outras cores, para que eu preciso de uma terceira cor. Então eu posso utilizar o verde, que vai ficar bonito, ou de repente um azul um pouco mais claro. Então eu consigo trabalhar nessas cores para deixá-las harmônicas, mesmo sendo cores opostas, cores complementares, para que na hora de esfumar elas não se apaguem, elas não sumam. Outra opção também é colocar o azul em cima e nas bordas, na pálpebra. E nas bordas eu posso utilizar o laranja, por exemplo, fica bem bonito. Posso colocar um pigmento também que chame a atenção, que destaque essa maquiagem. Então, quando a gente tem esse conhecimento da colorimetria para a sombra, das cores análogas, a gente consegue criar looks mais harmônicos, mais bonitos, que chamem a atenção na hora da gente fazer a divulgação nas redes sociais. Outra coisa que é muito legal para que a gente tenha e leve em consideração é a tonalidade dos olhos, é a cor dos olhos. Por exemplo, qual que vai ser a cor que vai destacar o olho verde? Como na colorimetria a gente já sabe, a cor complementar do verde é o vermelho, então eu posso utilizar uma maquiagem com tons terrosos, então colocar um pouquinho de vermelho ou de repente um marrom com fundo mais avermelhado. Então vai deixar uma maquiagem bonita, principalmente quando ficar bem rente a linha d'água, porque vai dar o contraste no verde, né? Então vai realçar, aquelas cores vão deixar o olho, a tonalidade do olho mais verde e mais vivo ainda também, mais intenso. Por exemplo, o olho marrom, se porventura o olho castanho, né? Aquela cliente tiver o olho castanho e tiver, por exemplo, o marrom, a gente sabe que consegue fazer com qualquer cor. Então a gente consegue trabalhar um esfumado, pode utilizar, enfim, um verde, pode utilizar detalhes com cor que vai ficar bonito, porque o marrom, lembrando que a junção das três cores primárias resulta no marrom, então a gente consegue trabalhar qualquer cor no olho marrom. Então a gente pode usar várias técnicas também, dependendo do olho, dependendo do formato de olho, né? E outra coisa que é muito importante falar é a respeito do olho azul, porque, por exemplo, o olho azul, o que dá contraste no olho azul é o laranja, que são cores opostas, né? As cores complementares. Então eu também posso utilizar, por exemplo, um marrom, esfumado de marrom e trazer um pouquinho assim de laranja, uma lembrança do laranja. Posso fazer uma técnica também com preto, enfim, e botar tonalidades mais puxando pro laranja, que lembrem o laranja, para dar contraste
neste olho, porque vai realçar o olho azul. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento na hora de fazer a aplicação das sombras. E claro que para manter uma maquiagem harmônica, a gente pode usar as cores análogas que fique próximo uma da outra para que tenha uma transição bonita, uma transição que chame a atenção e uma transição também que a gente consiga postar e que principalmente a cliente ame. Lembrando, gente, que tudo aquilo que a gente for fazer na cliente é muito importante que a gente entre em acordo com ela, porque quando a gente recebe uma cliente para fazer atendimento, a gente precisa fazer aquilo que ela quer. E isso vai depender do temperamento, vai depender da personalidade de cada cliente. Então a gente precisa também entender sobre isso para que a gente consiga deixar aquela cliente satisfeita com o resultado da nossa maquiagem. Então é isso, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. E meu nome é Juliana Guarnieri, eu sou maquiadora profissional e até os próximos vídeos.